Ele vai ficar... O vídeo vai ficar quebrado, não tem problema. Vamos fazer lá. Se tiver que fazer 10 vídeos, eu faço 10 vídeos. Enfim, vamos nós. Continuando aqui. Mas a cultura lúdica compreende o que se poderia chamar de esquema de brincadeiras e jogos. Trata-se de regras vagas, de estruturas gerais e imprecisas que permitem organizar jogos de imitação ou de ficção. Encontram-se brincadeiras do tipo papai e mamãe, em que as crianças dispõem de esquemas que são uma combinação complexa da observação da realidade social, hábitos de jogos e suportes materiais disponíveis. Da mesma forma, sistemas de oposição entre os mocinhos e bandidos, que constituem esquemas bem gerais, utilizáveis em jogos muito diferentes. A cultura lúdica evolui com as transposições do esquema de um tema para o outro. E aí, gente, só para ver se fica claro. Engraçado que hoje está chovendo, mas está um calor. É assim, por exemplo, algumas brincadeiras, de mocinho e bandido, né? Tem crianças que levam isso tão a sério, mas tão a sério, que ele acha que tem que matar mesmo. E a gente... A brincadeira do mocinho e bandido de hoje é diferente da brincadeira do mocinho e bandido de antigamente. Como a brincadeira de papai e mamãe também é diferente havia uma ingenuidade, havia uma coisa mais pueril. Hoje não, hoje é a Vera. Parece que a pessoa está brincando. É a Vera, que era assim, eu não vou te matar, e eu tenho que te matar. E ela internaliza aquilo de uma forma muito dura, muito séria. Sabe? Papai e mamãe para eles tem que beijar na boca. Então, por quê? Eles vivenciam isso. E aí a gente vai mediando, vai conversando, o que deve, o que não se deve, o que pode, o que não se pode. Há crianças, por exemplo, vocês talvez vão compreender aí, há crianças que quando a mãe beija o pai na frente dela, a criança que não aceita. Não, só quem pode beijar a mamãe sou eu. O papai não pode beijar. E você imagina, se o papai não pode beijar, imagine aquela mãe que é separada. Entenderam? Então, assim, tem que se conversar, tem que se explicar. E aí o que a família não faz acaba sendo transferido para a escola que está fazendo esse papel. É a escola que está tendo essa incumbência de dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Sabe? Outra coisa é com relação, eu te falei, né, da questão da violência, em função da violência que a gente vive, a violência doméstica, a violência no entorno, essas crianças estão levando para dentro de sala aquela coisa do matar mesmo com raiva, eles guardam raiva, eu vou te matar, porque elas vivem na sua realidade a violência, elas veem a violência, as pessoas machucadas, as pessoas chorando, as pessoas morrendo. E elas internalizam aquilo, então ao brincar ela está expressando o quê? Eu vou te matar. Eu vou te ferir. E aí é uma questão da gente saber mediar. E aí para isso você vai precisar de quem? Da ajuda da família? Certas questões que vocês vão perceber nos jogos, nas brincadeiras dessas crianças, porque através do brincar ela se expressa, vocês vão precisar chamar as famílias. Por que você não está moldando? Você não está formando? Você não está possibilitando uma alteração de sentimentos, coisas que ficam cristalizadas para a criança, que elas internalizam de uma forma, às vezes, muito negativa? Então, há determinados ensinos e essa possibilidade de mudança que vocês não vão fazer sozinhos. Vocês vão precisar dos pais, do orientador educacional, pedagógico e dos pais. Então, fiquem atentos nas brincadeiras que as crianças... Fiquem atentos no comportamento dessas crianças nas brincadeiras, tá? Finalmente, a cultura lúdica compreende conteúdos mais precisos que vêm revestir essas estruturas gerais sob a forma de um personagem, tipo Superman ou outro qualquer, e produzem jogos particulares em função dos interesses das crianças, dos modos
das modas e da atualidade. A cultura lúdica se apodera de elementos da cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo. Me lembrei agora do Wakanda, né, daquele personagem Pantera Negra, e como as crianças negras se identificaram, não só as negras, mas muitas crianças, e principalmente na cultura, nessa cultura de, de valorizar, de reconhecer a importância do negro dentro de uma sociedade que sempre o excluiu. E aí ele vem um personagem negro, que é o Pantera Negra, e ele vira referência para muitas crianças negras que antes, que no seu, na maioria, né, dos desenhos que a gente vê e dos filmes, os heróis são brancos. E é tão legal quando você tem. Ele quando a criança particulariza, quando ela se identifica com esses personagens, com esse personagem, e é uma pena que a gente só veja um. Aliás, existem até outros desenhos aí, me mostraram. Existem outros desenhos. Você precisa justamente trazer para o mundo dessa criança, eu estou falando agora no contexto dessa questão de acabar com a discriminação, né? De você tentar trabalhar essa questão do preconceito. É preciso que você leve em consideração que essa criança precisa se sentir valorizada, que ela precisa se sentir incluída e que os valores dela são tão importantes quanto os demais. E eu falei agora há pouco dessa questão da hegemonia branca, essa hegemonia de um país sobre o outro, que acha que sua cultura é superior, que uma cultura é superior à outra, é melhor que a outra. Não existe isso. E quando você lida com crianças que têm em sua essência, a ingenuidade, a criança não tem essa coisa do um é melhor do que o outro. Ela só tem quando lhe passam. Quando incutem na cabecinha dela que há um grupo melhor do que o outro. Mas em sua essência a criança não vê dessa forma. Muitas crianças chegam à escola com essa visão muito elitista, com essa visão muito discriminatória. E cabe a nós, na escola, trabalhar isso, atenuar essa discriminação ou eliminá-la. A escola tem feito esse papel. O que não pode é a escola perpetuar essa prática de uma religião melhor que a outra, uma cultura melhor que a outra, uma classe social melhor que a outra. A gente não pode fazer. O jogo na escola, devido às possibilidades lúdicas, possibilita a criança melhorar no domínio motor, na afetividade, na autoestima, na criatividade e, é claro, no cognitivo. É um recurso pedagógico riquíssimo na busca da valorização do movimento das relações. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, desenvolvendo a socialização e a rivalidade positiva. Quando o educador elabora situações em sala de aula, utiliza-se de um excelente recurso para relacionar o jogo com as atividades escolares. As trocas de informações entre os participantes contribuem efetivamente para a aquisição de conhecimento. É fundamental considerar que o desenvolvimento e a aprendizagem não estão nos jogos em si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos aos educantes. E aí eu me lembrei agora da questão do projeto, quando você trabalha projetos na família, né? Projetos na família. Quando você trabalha projetos na escola, vem com um projeto ou outro para você trabalhar, e você pode até trabalhar através dos jogos. E é muito importante. Eu gosto de trabalhar com projetos pedagógicos porque, primeiro, porque vai englobar vários conhecimentos, né? Você vai englobar conhecimentos de várias áreas, né? De vários campos do conhecimento. Vamos lá, a gente vai trabalhar língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, tudo junto. Tudo junto e misturado. E aí, quando você trabalha esses conhecimentos com jogos, fica muito mais fácil da criança compreender.
E essa criança, através do lúdico, ela vai aprender de uma forma mais tranquila. Ela vai aprender de uma forma mais fácil. E é por isso que a gente precisa propor as atividades lúdicas. Propor um ensino com lúdico, com jogos, com brincadeiras, com brinquedos. Trazer a essência da criança para dentro da sala de aula. Fazer com que ela brinque, com que ela viva esse faz de conta, que na verdade, esse faz de conta, na verdade, ele vai enriquecer esse processo de aprendizagem da criança. Certo? Ele vai enriquecer. Gente, pessoa me chamando nesse momento. Complicado. É um processo, é um recurso pedagógico riquíssimo na busca da valorização do movimento das relações. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, desenvolvendo a socialização e a rivalidade positiva. Aí que você fala rivalidade positiva. Sim, a rivalidade existe. Foi aquilo que eu falei, lembram há pouco da questão do bandido e do mocinho? O bandido é sempre rival do mocinho. Mas a gente não é. Mas ela vai se tornar positiva quando você entende, quando a criança entende que há um faz de conta. Que ali é um faz de conta. Não é uma coisa. A Vera, pô, é quando ele tá brincando aí, vou te matar. Mas dentro daquele contexto de mundo que a criança vivencia, que ela vive, onde ela está vendo a matança ali no seu dia a dia, a violência doméstica, quando a mãe é agredida pelo pai o tempo inteiro, seja verbal ou fisicamente, ela vai exprimir, ela vai expressar isso no seu dia a dia na sala de aula, ou nas suas relações, nas suas brincadeiras. E aí, essa questão da rivalidade pode acontecer, por exemplo, um coleguinha faz uma brincadeira e aquilo ela internaliza aquilo já de acordo com essa pressão de sensações, de emoções que ela está vivenciando. Está tudo ali dentro dela. E aí, quando alguém tenta ser rival, quando alguém chega, quando ela identifica que aquele é o meu adversário, eu vou atacá-lo. Entenderam? Então, há a rivalidade positiva e há a rivalidade negativa. Por isso que a gente deve fazer com que ele viva o seu faz de conta, a criança viva o seu faz de conta, e ali você vai fazer essa avaliação, essa mediação, na verdade, né? Você vai fazer essa mediação entre o que essa criança, do que essa criança está internalizando, do que você pode modificar ou não. Quando o educador elabora situações em sala de aula, e aí você também pode propor jogos para atenuar essa questão muito negativa, essa rivalidade muito negativa. Pode propor jogos para trabalhar essa energia ruim, vamos dizer assim, essa carga ruim que a criança traz. Quando o educador elabora situações em sala de aula, utiliza-se de um excelente recurso para relacionar o jogo com as atividades escolares. As trocas, as informações entre os participantes contribuem efetivamente para a aquisição de conhecimento. É fundamental considerar que o desenvolvimento e a aprendizagem não estão nos jogos em si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos dos educandos. Foi repetitivo, né? De novo. Com os jogos, a criança antecipa o seu desenvolvimento e expande a imaginação, adquire motivação, habilidades e atitudes necessárias à sua participação social. Há de se destacar ainda que os jogos propostos para estímulos das inteligências pessoais, que se conduzidas para uma oportunidade de reflexão sobre a forma de como as emoções se relacionam-se com o ato das crianças, podem despertar um desejo de mudança dos membros. Foi aquilo que eu acabei de explicar. Se essa criança internalizou uma coisa muito ruim, tipo a rivalidade negativa, que a coisa que ela quer é tudo a ferro e fogo, dependendo das atividades que vocês vão propor, dos jogos que vocês vão propor, ela vai fazer uma mudança, ela vai começar a perceber que não é aquilo que ela vê, que as coisas não são tão a ferro e fogo. Através do jogo, a criança tem a possibilidade de articular sua inteligência e a desenvolver seu potencial cognitivo e afetivo. Ao mesmo tempo, ela estará usando o organismo, ou seja, o corpo, a inteligência e o desejo de aprender. Lembrem-se que você trabalha com criança, que vocês vão trabalhar com crianças, vocês vão ensinar
e vão avaliar, levando em consideração o global, né? O que a gente... Me lembrei a palavra. É um ensino holístico, onde você vai trabalhar o todo. Você vai trabalhar o cognitivo, o afetivo, o psicomotor, o físico. Você vai trabalhar o sensorial. Você vai trabalhar com essa criança o todo dela. E o corpo físico, as suas emoções vão estar ali o tempo inteiro para você como um recurso que você que está ali disponibilizado para você trabalhar. Eu me lembro que alguém colocou aí eu estava lendo as atividades de vocês, alguém colocou assim, recursos, nenhum. Não existe isso. Há os recursos humanos. Ah, mas eu vou trabalhar uma brincadeira, mas sua brincadeira tem corda? Não. Vai ser só a criança, então tem o recurso humano. O recurso humano tanto pode ser o professor, quanto a criança, com um outro participante, a pai, a mãe, alguém que trabalha na cozinha, alguém que trabalha enfim, o recurso humano. Então, existem recursos sim, porque não existe essa coisa de nenhum recurso, tá? Para quem fez e colocou nenhum, eu até coloquei essa observação lá no comentário, que eu fiz no privado, é necessário sim ter um recurso. Seja esse recurso material ou humano, mas se você vai colocar lá, que, né? Como assim está trabalhando do nada? Percebeu? Através do jogo, a criança tem a possibilidade de articular sua inteligência, desenvolver seu potencial cognitivo, afetivo, e ao mesmo tempo ela estará usando o organismo, ou seja, o corpo, a inteligência e o desejo de aprender. Pode-se compreender o jogo como uma busca de prazer, mas com a condição de conceber que esta busca está subordinada à assimilação real do eu. O prazer lúdico seria, portanto, a expressão afetiva dessa assimilação. Quando é uma outra questão, é uma outra vertente que o jogo trabalha. Na verdade, talvez um objetivo maior, tá? Para o aluno, para a criança. Seria não vamos dizer que seja uma competência, pode até ser uma competência, não sei. Mas quando você trabalha o jogo, você também está buscando trabalhar com essa criança a satisfação, o prazer de estar aprendendo, o prazer de conhecer. Então, na verdade, até o foco, mesmo que subjetivamente, do seu trabalho. E aí, agora a gente falamos um pouco de Piaget, vamos falar agora das contribuições de Henri Vallon para essa questão dos jogos, né? De que forma que ele vê a criança, o lúdico para o ensino de crianças. Duas características de consenso e correlacionadas estão presentes nas ideias sobre o jogo. Uma delas é a presença de regras e a outra se refere ao caráter de socialização. Para Vallon, a imitação é a regra do jogo. Gente, é engraçado que a criança imita muito. E isso é muito bacana, né? Desde já da educação infantil, os pitititicos, eles imitam mesmo, sabe? E eles pegam um modelo para imitar. Né? A criança imita o pai, imita a mãe, imita a professora, imita a avó, imita um personagem da TV. Eles estão sempre imitando. Elas são terríveis. Elas olham, você é o espelho, o outro é o espelho para ela. Na perspectiva de Vallon, o ato motor é importante porque tem o apoio no pensamento. Primeiro como oposição de um sujeito ao outro, e depois como imitação vinculada às pessoas que se tornam presentes no seu afeto. Que tornam presente seu afeto. Nesse sentido, a criança torna-se cada vez mais competente no ato de prever mentalmente a sequência de atos motores mais complexos, usando a sua criatividade. Quando a criança imita, ela observa o outro e ela começa a utilizar a fala do outro, a expressividade corporal do outro. Ela se vê no outro, mas ela também se vê diferente do outro. Aí eu peguei esse esqueminha aí, né, que o Vallon utiliza, quando ele fala que a criança é um ser que pensa, sente e age. E como que isso é cíclico, tá? É cíclico. A inteligência, ou seja, ela pensa,
A afetividade, porque ela sente. O movimento, porque ela age. Então, essa pessoa, esse eu, ela vai integrar esse tripé, que é o pensar, sentir e agir. Né? Ela reflete, ela sente e ela age. Então, o eu da criança se faz dentro desse tripé de pensar, sentir e agir. Para Vallon realiza um estudo que é centrado na criança contextualizada, né? Onde o ritmo no qual se sucedem as etapas de desenvolvimento é descontínuo, marcado por rupturas, e retrocessos e reviravoltas. Ele tem uma visão um pouco diferente da de Piaget. Piaget ele vê etapas do desenvolvimento dentro de um processo biológico. A diferença do Vallon para o Piaget está aí, que o Vallon ele vai considerar o afetivo, a afetividade, o amadurecimento a partir da afetividade. Já o Piaget não, ele entende as etapas do desenvolvimento infantil a partir de um processo biológico, uma maturação. E o Vallon ele considera a afetividade o tempo inteiro. Ele parte desse princípio. Onde o ritmo no qual se sucedem as etapas de desenvolvimento é descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, provocando em cada etapa profundas mudanças nas anteriores. Nesse sentido, a passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá linearmente, por ampliação, mas por uma reformulação, instalando-se no momento da passagem de uma etapa para outra. Crises que afetam a conduta da criança. O autor em questão considera que não é possível selecionar um único aspecto do ser humano e vê o desenvolvimento nos vários campos funcionais nos quais se distribui a atividade infantil, o afetivo, o motor, o cognitivo. Né? Para ele, o estudo do desenvolvimento humano deve considerar o sujeito como geneticamente social e estudar a criança contextualizada nas reações com o meio. Perceba que a diferença, para quem ainda não estudou Piaget e Vallon, talvez vai ser um pouco mais difícil compreender. Os dois falam de etapas do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano. Só que um vai entender apenas... Observem ali que o autor aqui coloca um geneticamente social. O Piaget ele entende o biológico. Essa maturação, essas etapas que ele apresenta para a gente, ele vai falar dentro de um aspecto biológico, desde o embrião, né? Dessa criança se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, a partir do momento que ela nasce, mas sempre dentro de um fator biológico, a sua idade, a sua maturação cronológica. O Vallon não, ele acha que é necessário, como o Vygotsky também vê dessa forma, que essa maturação ela vai acontecer a partir do contexto social, da interação social. Então, é necessário que haja a interação. Vamos seguir. Para Vallon, citado por Teixeira, o jogo é, antes de tudo, lazer e, por isso, opõe-se à atividade séria, que é o trabalho. Mas este contraste não pode existir para a criança, que ainda não trabalha e para quem o jogo constitui-se como uma atividade. Constitui toda a atividade. O jogo não é essencialmente o que não exige esforço, por oposição ao labor cotidiano. Labor, para quem não sabe, é trabalho, tá? Laborativo, tem a ver com o trabalho. Porque o jogo pode exigir e fazer libertar quantidades de energia muito mais consideráveis do que as necessárias para uma tarefa obrigatória. Então, neste caso, certas competições desprovidas ou mesmo alguns atos realizados isoladamente, mas livremente. Quando você trabalha em jogos que você envolve o físico, até o mental mesmo, essa criança está cansando, ela está trabalhando a sua energia, ela está pondo a sua energia para fora. Então, isso é muito legal, oxigênio no cérebro, né? Na parte física, ali, quando a gente usa atividades que envolvam o físico, vai oxigenar o cérebro e
consequentemente favorecendo o entendimento, a compreensão. É por isso que quando a gente trabalha a psicomotricidade, isso aí é bom que vocês depois pesquisem, a psicomotricidade vai auxiliar na apreensão, no entendimento, na assimilação de conteúdos matemáticos. É incrível como uma coisa leva a outra. Quando ela trabalha o físico, quando ela exercita o seu corpinho, ela vai ter uma compreensão melhor de alguns conteúdos matemáticos, tipo lateralidade, né, espaço, tempo. E aí o Vallon, ele classifica os jogos infantis em... são 4 tipos, vamos ver quais são eles. Jogo de ficção ou de imitação, que conduzem ao exercício gratuito de funções psicológicas emergentes, sejam mais tipicamente físicas, sejam sensoriais, como derivativos da tonicidade muscular. Olha o que eu falei da questão do físico. Até as saídas de classe por parte das crianças caracterizam este último tipo, né? Aos poucos vão incluir normas e regras. É aquela coisa de você também fazer esse controle das saídas do aluno de sala. Assim, a corrida pela corrida é enriquecida para perseguir o colega, o pega mocinho, pega bandido. O jogo de bola passa a incluir a destreza no seu manuseio. Aos poucos se incluem nestes jogos as normas e os desejos de afirmação. Está trabalhando aí a questão da tonicidade muscular, né? Jogos de ficção ou de imitação. Peraí, deixa eu ver se eu... Será que eu repeti ali? Tá com erro ali. Vou ter que fazer uma alteração nesse slide. Desculpem, tá, gente? Vou fazer essa alteração. Brincar de papai e mamãe, de médico, de boneca, de casinha, de vaqueiro, de trem, de avião. Esses jogos evoluem de uma identificação total à fase do faz de conta. É a partir dos 7 anos. O de ficção e imitação é aqui. Isso aqui foi porque na hora que eu fui salvar, eu não atentei. Automaticamente ele salvou o que tinha sido feito antes. Aliás, o que tinha sido feito por último. Eu não salvei a última parte. Eu vou fazer essa alteração, tá? Brincar de papai e mamãe, brincar de boneca, brincar de médico. Essa questão da imitar, né? Criança imitar. A evolução alcança depois para a fase da dramatização, com o sentido de afirmação diante dos colegas e adultos. Também tem os jogos de aquisição, onde a criança olha, escuta, pergunta. É o caso das gravuras, da televisão, discos, paisagens e coleção de selos. E eu peguei esse modelo aí, que uma escola trabalha com figurinhas, com as imagens. Ela pega várias imagens e constrói um álbum de figurinhas. E eu achei isso muito bacana. Jogos de fabricação, combinar, cortar, modelar, construir coisas e objetos, jardinagem, bordado, costura e desenho. E aí a gente trabalha a horta com a criança. Ele está aprendendo o que é fabricar. Podemos observar, portanto, que para Vallon a inteligência não se desenvolve sem a afetividade e vice-versa, pois ambas compõem uma unidade de contrários, a emoção e a inteligência, em sua gênese, constituem polos opostos norte e sul. Ambas têm propriedades diversas e forças que se opõem. No entanto, uma pressupõe a outra para desenvolver o indivíduo. Ele quer dizer que são polos opostos, mas que ao mesmo tempo se atraem. Uma vai precisar da outra. Em nossas vidas, frequentemente, somos surpreendidos pelos surtos emotivos que nos deixam incapazes de perceber a situação à nossa volta e a reagir tranquilamente. Nesses momentos, a emoção sofre por não dispor de uma força, pelo menos por um determinado tempo, suficientemente capaz de impor o estado do equilíbrio. Assim, nosso comportamento é intercalado por estados de serenidade e de crises emotivas. Em outras palavras, parte do funcionamento humano e sua intensidade depende da personalidade individual, isto é, de como cada um integra a relação emoção e inteligência. Vamos pegar um exemplo aqui. O aluno que não consegue aprender, entender, assimilar, o professor fala, o colega fala, ele só internaliza, vamos lá, ele internalizou só problemas.
ele pega aqueles problemas e traz e põe de frente. Ele já cria um obstáculo para a sua aprendizagem. Nesse processo educativo, ele vem com os problemas, as dificuldades. É para isso que a gente sempre aconselha que a família procure especialistas. No caso de alunos adultos, aqui, nós, vocês, quando o seu problema emocional, quando a sua tudo que você internalizou, tudo que você internaliza, só o seu problema, você não consegue aprender mesmo. Não vai conseguir aprender se você não aprender a equilibrar-se. Eu tenho dificuldade, eu não consigo. Equilibre-se, procure um especialista. Eu não entendo, eu não... Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, tira o não do seu vocabulário. Tire o não, o nunca, o jamais, o jamais do seu vocabulário. Eu ainda não sei, eu ainda não consigo, mas eu vou aprender. É uma mudança de pensamento para uma coisa bem positiva. Porque quando você coloca o negativo na frente, é óbvio que você não vai aprender. Você precisa tentar. E começa a fazer esse equilíbrio, começa a tirar essa coisa negativa, né, de frente, logo de frente. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, vamos lá, vocês professores, ao mesmo tempo que você começa a internalizar só coisas ruins e dizer não consigo, não sei, não vou fazer porque não consigo, não sei, e você pega o outro e depende do outro como se fosse a sua bengala, você não vai avançar sozinho. Sempre você vai depender do outro, da fala do outro, da forma que o outro pensa. É como se você, na verdade, vegetasse ou parasitasse. Você é um parasita, porque você suga o outro, você depende do outro para viver. E nós somos únicos e singulares no mundo. Nós não temos que ter essa visão de que se o outro não estiver ali, eu não vou viver. Claro que vai. Vai e precisa. Então, ninguém é colado o cordão umbilical já da mãe é cortado lá na maternidade, certo? Então começa a andar sozinho. Aprenda a andar sozinho. Corte o cordão umbilical dos seus familiares, dos seus amigos. Porque é isso que você vai fazer com seus alunos. Como é que você vai ensiná-los a ter autonomia se você não tem? Se você depende da sua colega para fazer uma atividade, se você vai depender da sua coordenadora, você não vai ter autonomia nunca. E você só ensina aquilo que você pratica. Se você não consegue se desvincular do outro, se você não consegue cortar esse cordão umbilical, você está na profissão errada. As relações interpessoais para você vão ser sempre prejudicadas, porque você coloca o outro como estratégia para você sobreviver. É como se o ar que o outro respira fosse o seu. Bom, dúvidas, eu vou fazer as alterações aqui no slide, peço mil desculpas, vou fazer as alterações e vou pedir a vocês que coloquem as dúvidas e vou fazer agora um vídeo falando sobre a atividade 1 e já prepara a atividade 2, tá? E já aproveito e explico um e outro, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigada, peço mil desculpas aí pelos erros.